29 de agosto é o Dia da Visibilidade Lésbica. Mas o que significa isso? Por que esse dia é tão importante? Olhando para o próprio nome da data, dá para ter uma ideia. A luta por visibilidade existe porque hoje ainda há uma tentativa de negar as relações de mulheres lésbicas e uma subrepresentação muito grande nos mais diversos espaços. A data surgiu lá em 1996, no primeiro Seminário Nacional de Mulheres Lésbicas, e vem de uma demanda histórica dessas mulheres, justamente a de serem visíveis. Isso significa lutar para que as suas experiências afetivas não sejam apagadas e que, quando reconhecidas, não terminem em episódios de violência. E também pela compreensão de que existe uma enorme diversidade entre as mulheres que se relacionam com mulheres no mundo, e achar que todas são iguais também é uma forma de invisibilizá-las. A chamada invisibilidade lésbica afeta a vida de muitas mulheres brasileiras que estão expostas tanto à violência física quanto à psicológica. E isso acontece na família, com amigos, no trabalho, na universidade, nos serviços de saúde e até em espaços de militância política. O tipo de violência mais grave é o lesbocídio, o assassinato de mulheres lésbicas. Mas tem mais. 6 mulheres lésbicas são estupradas por dia no Brasil. O número é de 2017, obtido em um levantamento da Gênero e Número a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. E isso são só os números conhecidos, porque é muito difícil saber o número real de estupros e principalmente o número de estupros específicos de mulheres lésbicas, já que isso não é sempre registrado. Mas entre esses dados, em 61% dos casos, a vítima foi estuprada mais de uma vez. E as mulheres negras são a maioria, 58%. Talvez você esteja pensando que a violência sexual é uma realidade que assombra toda mulher. E é verdade, infelizmente. Mas a realidade das mulheres lésbicas tem um componente a mais, e bem cruel. O chamado estupro corretivo, quando o agressor não se conforma com a sexualidade da vítima, quer controlar seus comportamentos, quer mudar sua orientação à força, corrigir o que para ele está errado. E é por esse motivo, o medo, que muitas mulheres acabam não demonstrando afeto em público, por exemplo. A agressão pode vir de qualquer lugar e ser dos mais diversos tipos, desde um olhar torto, ou pelo contrário, a fetichização das mulheres lésbicas pelos homens, passando por um xingamento enquanto se espera o metrô, a desconfiança na escolha de uma candidata a uma vaga de emprego, o estupro corretivo ou o lesbocídio. E quer saber como isso é invisibilizado? Na pesquisa para fazer esse vídeo, só para dar um exemplo, dei um Google no termo agressões mulheres lésbicas para achar dados recentes. Na primeira página, de 10 links disponíveis, 6 falavam de violência doméstica entre mulheres lésbicas. Mulheres agredindo suas companheiras, como se isso fosse o mais comum na nossa sociedade tão machista, patriarcal e lesbofóbica. Bom, a situação parecia estar melhorando nos últimos tempos, ainda que devagar, mas os retrocessos dos últimos anos estão sendo brutais. Eu falo aqui de políticas públicas, como a retirada de incentivos à produção sobre a temática LGBT em editais do audiovisual, mas falo da violência simbólica em geral. Pode parecer pouco ver um presidente atacando as pessoas LGBT, porque afinal de contas não é um soco na cara. Mas a violência simbólica é pesada por si só e ainda traz muita violência física consigo, pelo que representa, pela mensagem que manda para as pessoas. Mas essa data é sobre visibilidade, então vamos falar também de resistência. E ela existe de forma organizada há décadas no Brasil. Um marco nessa resistência foi a existência do primeiro boletim de mulheres lésbicas no Brasil, o Xana com Xana. Ele existiu durante quase toda a década de 80. Mas um episódio foi ainda mais importante nessa história. Um dos lugares mais frequentados pelas mulheres lésbicas era o Ferros Bar, em São Paulo, mas em 1983, as mulheres que estavam vendendo Xana com Xana foram expulsas do bar. Isso gerou uma revolta com ato político, imprensa, polícia e o que foi chamado de Stonewall brasileiro, em referência ao marco da luta do movimento LGBT nos Estados Unidos, em 69. O dono do bar acabou voltando atrás e liberando a venda. A história seguiu com muitas idas e vindas na resistência. As demandas também foram evoluindo, como é natural, e as pautas incluem, desde aquela época e até hoje, do direito ao prazer e à representatividade política, passando por políticas públicas, segurança, saúde, cultura e pela possibilidade mesmo de demonstrar afeto, de ser vista, de existir nos lugares.